Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Outline Sports, dando continuidade na série de divisões da NFL, né? Semana passada falamos da divisão do Packers, do nosso querido amigo Marcelo, e hoje é dia de eu passar vergonha e falar, né, do meu querido Broncos, que é mais querido pela história do que pelo presente, mas ok, a gente segue o baile e vamos dar continuidade à nossa análise das divisões da NFL. Antes da gente começar as análises, me apresentando, eu sou Rodrigo Menezes e tenho aqui comigo o Marcelo Camin. Fala galera, bem-vindos. Esses programas com os times que nós torcemos, vocês repararam que eles começam sempre melancólicos, né? A gente chorando e reclamando dos nossos times. Isso tem que mudar. Não, mas ó, eu vou ser muito sincero, eu estou super empolgado com o meu time. Eu só acho que estamos dando uma Ferrari na mão do Luca Bador. Ou seja, vai Nossa, sim, Luca Bador. entendeu? Então é complicado. Boa. Seja bem-vindo, Marcão. Olha, nós falamos do Colts, depois nós falamos do New Orleans Saints, depois falamos do Green Bay Packers. Hoje é dia de falar. O Rodrigo vai dizer. Mas olá a todos e cada um sofrendo do seu jeito aqui, né, Rodrigão? Pois é. Dureza, dureza. Mas vai lá, E Marcelo. Você que tem bora. conduzido, explica como é que a gente está, qual é o nosso critério para falar Sim, das sim, divisões, qual é o nosso critério para falar dentro da divisão. Bola sim. está contigo. Bora, vamos lá, vamos lá. Hoje vamos falar da AFC Oeste. E qual que é o critério, né, que a gente utilizou, que nem o Rodrigão comentou. A gente pegou o aproveitamento das divisões do ano passado e ranqueamos, né, o aproveitamento de vitórias da divisão menos vitoriosa para a divisão mais vitoriosa. Chegamos aí na semana da AFC Oeste, que teve aí uns 53% mais ou menos de aproveitamento o ano passado, e dentro da divisão a gente está pegando do time com pior campanha para o time com melhor campanha. E aqui no caso, vamos começar falando do time que teve a pior campanha dentro da divisão o ano passado, que é o nosso queridíssimo Denver Broncos, com 5 vitórias e 11 derrotas o ano passado, né, Rodrigão? Rodrigão, eu já vou passar para você. Começa aí, é seu time, suas escolhas, então fala aí o que você acha. Olha, não, peraí, suas escolhas nada. Se fosse suas escolhas, não ia ser o primeiro a ser falado. Fala aí, Rô. Pois é, viu? Olha. Não, vamos lá. Começar. A gente tem que ser muito honesto, né? O que eu sempre falo aqui. Quando eu chego para comentar aqui no programa, eu sou primeiro comentarista e depois eu sou torcedor, né? Porque, cara, assim, eu vejo muita gente empolgada com esse time do Broncos e tem motivo para muitas pessoas estarem empolgadas. Eu tenho a opinião de que ele é, se não o melhor elenco da NFL, ele é um dos 3, 4 melhores elencos. Assim. É um time que tinha tudo para bater de frente com Chiefs, com Buccaneers, com Ravens, com Browns. Pega qualquer time que você quiser listar, o time do Broncos tem um elenco para bater de frente. Você tem bons wide receivers, você tem bons tight ends, você tem bons running backs, tem uma linha ofensiva que melhorou na temporada passada e foi mantida para essa temporada. Você tem uma defesa sensacional. Então você tem a volta do Von Miller, você tem o Bradley Chubb. Talvez a posição de linebacker na defesa seja um ponto que é um gap de qualidade, mas ainda assim tem bons linebackers. E a secundária do Broncos tem tudo para ser a no-fly zone 2.0. Então, assim, a gente vê muita qualidade no Denver Broncos. O que falta? O principal, um quarterback. Eu sei que muita gente fala assim, mas o Drew Lock teve uma primeira temporada boa, né? Que ele se lesionou, ele voltou, ele foi bem. Temporada passada ele começou mais ou menos, se lesionou, não conseguiu engrenar, não sei o que, vale a dar uma nova chance para ele? Ok, até valeria. Ted Bridgewater começou muito bem no Vikings, depois se lesionou, teve dificuldades para voltar, jogou bem no Saints, jogou mal no Panthers, merece uma segunda chance no Broncos? Ok. Mas quando você monta um time com a qualidade que Denver montou, não é para você colocar quarterbacks com segunda ou terceira chance ali. É para você colocar quarterback que você sabe que vai entregar. Então, acho que eu já começo falando assim, eu estou
não estou compartilhando esse otimismo todo da galera de que o Denver é um time que pode brigar contra Chiefs e contra Chargers nessa divisão. Não acho. É um time que se reforçou muito bem, e aí eu vou falar um pouco dos reforços. Como eu falei da secundária, No Fly Zone 2.0, você tem o Patrick Surtain, que nos treinamentos vem arrebentando. Ele está sendo colocado para jogar em diversas posições diferentes dentro do sistema defensivo da secundária e tem rendido bem em todas as posições dos treinamentos. Você quer falar, Marcelo? Posso fazer um parênteses aqui agora, já que você começou direto com o Patrick Surtain, esse é o assunto que eu acho que é inevitável a gente puxar. Isso foi muito falado no draft, principalmente no draft, quando Denver Broncos, ao chegar na sua escolha, tinha tudo para draftar um quarterback e não o fez. Optou por draftar aí o Patrick Surtain, até por conta de todo o imbróglio que estava com relação a Aaron Rodgers. Rodrigo surtou. Meu Deus. Rodrigão, você acha que Denver estava realmente contando com essa troca com Aaron Rodgers nesse momento? Ou foi uma decisão de Denver mesmo? Perdeu o A.J. Bowe e aí, que é um cornerback na saída, foi para o Panthers, aí trouxe o Patrick Surtain. Ele pensou nisso ou realmente falou, vou escolher um cornerback porque vou trocar pelo Aaron Rodgers e vamos assim mesmo? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Acho que não foi uma reposição pro A.J. Bowe, porque o Broncos já tinha trazido Kyle Fuller e Ronald Darby. E tampouco havia a certeza de que o time ia contar com o Aaron Rodgers ou com o Deshaun Watson, que eram dois nomes que estavam ainda estão sendo especulados. O Aaron Rodgers agora só para 2022 e o Deshaun Watson ninguém sabe se é para essa temporada ou não. Mas, assim, era um jogador. A questão do Broncos tomar essa decisão é o seguinte: o Patrick Surtain é considerado um dos grandes cornerbacks que tiveram nos últimos anos, surgiram no draft nos últimos anos. E a aposta de Denver é no seguinte: nós temos o Ronald Darby e nós temos esqueci o nome do cara, o Kyle Fuller. Kyle Fuller. Nós temos esses dois jogadores que chegaram. Nós temos ali atrás o Justin Simmons e o Karim Jackson. Boa dupla de safeties. O Patrick Surtain, ele tem tudo para se desenvolver, ele chega nesse time, ele tem o talento necessário para chegar nesse time, se desenvolver e ser um daqueles grandes jogadores de defesa da história da NFL. Essa era a leitura que a comissão técnica e o general manager do Broncos teve quando chegou a hora de decidir. Mas tinha o Justin Fields. Então, aí vem aquilo que eu falei. O time que estava se montando, o Justin Fields é tão incógnita quanto o Drew Lock e o Teddy Bridgewater. A diferença é que é uma incógnita que a gente não sabia o que poderia render. Não tem ideia nenhuma. E o Drew Lock e o Teddy Bridgewater, a gente tem uma certa ideia do que eles podem ou não podem fazer. Entendeu? Mas assim, era uma aposta. O Justin Fields, ao contrário do que tem muita gente falando, ele não chegou na NFL preparado para ser titular. E você precisaria ter um titular para treiná-lo. Ou você teria que colocá-lo numa fogueira, numa situação em que talvez ele não se desenvolvesse. O Broncos não tem um quarterback titular. Não tem um cara para desenvolver o Fields. Então, assim, era uma incógnita, era uma aposta. Eu acho que Denver virou ali e falou o seguinte: ok, vamos tentar, vamos ver. A gente garante uma defesa muito forte, a gente garante uma secundária sensacional, espetacular, porque o Surtain vai ser aquela peça que faltava para essa secundária voltar a ser aquela espetacular do Super Bowl 50, que era a No-Fly Zone, né? Não à toa foi chamada desse nome, era uma. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não era uma defesa que interceptava muito, mas era uma defesa que não deixava o passe ser completo, que talvez seja mais eficiente do que você apenas interceptar. Porque eu já vi defesas que interceptavam bastante, mas também era uma das piores defesas contra o jogo aéreo. Você tinha um monte de jardas e tinha um monte de interceptação. Sim, então é complicado você achar um equilíbrio. Aquela defesa tinha um equilíbrio sensacional, tinha um número relativamente baixo
de interceptações, mas era uma defesa espetacular, super eficiente contra o jogo aéreo. Vale lembrar o que fizeram com o Tom Brady. Porque a eficiência da secundária, a gente às vezes pensa, aquele front seven era sensacional com o Von Miller e o da Marcus Ware, que pressionava pra caramba os quarterbacks adversários e facilitava o trabalho da secundária. Aquela defesa era uma simbiose perfeita, porque quando o front seven também não estava legal, a secundária funcionava de uma forma tão eficiente que dava a chance, às vezes, de Von Miller, da Marcus Ware, em jogos que eles não estavam tão bem, eles conseguirem pressionar o quarterback. A gente tinha o Brandon Marshall, que era um linebacker que depois saiu de Denver, não mostrou mais nada, que jogava pra caramba. E jogava pra caramba por quê? Porque ele tinha ele tinha os defensive ends sensacionais na frente dele, e ele tinha uma secundária sensacional atrás. Ele não tinha a pressão de ser aquele playmaker, ele podia arriscar aqui, arriscar ali, e dava certo. Então, assim, era um time sensacional, era um time espetacular, e eu acho que o George Paton olhou, pensando nisso, olhou o Surtain e falou assim, pô, mas com o Surtain eu tenho uma chance enorme de repetir esse sucesso, e veja bem, naquela temporada, eu tinha um Peyton Manning capengando, fim de carreira, jogando muito mal em alguns momentos, e eu tinha também o Brock Osweiler, que depois a gente viu que nível de jogador ele era. E Denver ganhou aquele Super Bowl. Então, eu acho assim, a ideia da diretoria do Broncos é montar uma defesa forte. Então, quando eles olharam ali, Patrick Surtain e o Justin Fields, quero montar uma defesa forte. Independente se eu vou conseguir o Aaron Rodgers, independente se eu vou conseguir o Deshaun Watson. O que vazou, vamos dizer assim, depois dos dias seguintes, é que não tinha, em momento algum, passou pela cabeça do Paton draftar o Justin Fields. Momento algum. Porque ele tinha certeza de que o Justin Fields não seria aquele cara logo que traria impacto logo de cara, que não valeria trazer ele nesse momento, e que o Patrick Surtain seria o cara. Então, assim, foi óbvio, é uma escolha arriscada, que a gente vai ver se vai dar certo ou não, mas, assim, é uma defesa sensacional, cara. De novo, eu fico empolgadíssimo de ver essa defesa atuar. Porque quem achar que vai chegar contra essa defesa e jogar bem, óbvio, pode ser que a gente tenha expectativa hoje e que nada dê certo, e aí a gente vai ver que é uma defesa que foi um belo de um bust. Mas, a princípio, cara, tem tudo para ser uma puta defesa. Então, quando eu vejo o pessoal empolgado com os Broncos, eu vejo, eu compartilho dessa empolgação com a defesa. Agora, com o ataque, cara, eu não sei explicar, mas é muito difícil acreditar no Drew Lock ou no Teddy Bridgewater, que eles vão ser os caras, que eles vão fazer a diferença, essas coisas todas. Então, a gente só espera que as coisas deem certo, a defesa carrega o time vai para frente. Eu acho assim, Denver tem um calendário que não é tão complicado, né? É o quinto calendário mais difícil, 47,1% só de aproveitamento combinado dos adversários em 2020. Tem os 3 primeiros jogos da temporada relativamente tranquilos contra Giants, Jaguars e me fugiu o outro time. Mas assim, pode começar 3-0, pode começar a pegar embalo, tudo mais, mas se perder um desses 2 jogos também não vai ser nenhum absurdo, porque também não é um time que tem um ataque que encante. É difícil saber o que esperar desse time. Eu acho que não é um time para brigar por Super Bowl com esses 2 quarterbacks. É um time que, se chegar aos playoffs, ok, temporada sensacional, mas a realidade, na minha opinião, é um time que nem para playoff vai ficar ali com 8 ou 9 vitórias apenas. Então, infelizmente, para quem torce para o Denver como eu, vai ser mais um ano de frustrações. Para mim, nem tanto, porque eu não espero muito desse time já. Eu já estou um tempinho? Difícil confiar no Drew Lock, Teddy Bridgewater, Brett Rypien, esses caras que tem que conduzir. Agora, a batata do Vic Fangio pode assar, e eu acho que assim, vai ser necessário avaliar bem essa questão. Se o Broncos não for para os playoffs, é porque faltou quarterback ou porque faltou esquema de jogo?
Se faltou esquema de jogo, o Vic Fangio está fora. Agora, se foi porque faltou quarterback, aí eu acho que o Vic Fangio fez o trabalho dele. Ele não tem como fazer milagre. O que ele tem que fazer o máximo que ele pode com as peças que ele tem. Boa, mas Vamos ver se vamos ele vai chamar conseguir. vamos chamar o Marcão também para discussão. Marcão, você acha que a peça que falta também é quarterback no Broncos? Não acha? Você acha que o Ted Bridgewater pode ser alguém mais estável do que Drew Lock? Não estou dizendo um quarterback melhor, mas menos pior, um pouco mais consistente. O que você acha? Olha, pensando como time, o Rodrigo falou muito bem sobre o Denver, não vamos nos alongar muito, que a gente vai falar dos outros times também. É um time muito coeso, é uma defesa que é muito forte, linebackers muito bons, que tiveram renovação de contrato aí, alguns recebendo. O Justin Simmons se provando muito ano passado, fazendo uma temporada das melhores. Ainda tem o Von Miller, que deve voltar, o tiozinho preferido do Brasil aí, dos pôneis. Dos pôneis, né, Rô? Vai me bater. E é um dos meus jogadores favoritos, assim, o que ele fez no Super Bowl 50 tá escrito na história, é maravilhoso. Bradley Chubb, que é um discípulo dele também, jogando em alto nível, jogou muito bem ano passado, em que pese o Denver não ter se classificado, foi um ano muito inconsistente do time, né? Mas é um time que tem muita qualidade na defesa e o ataque está melhorando. A gente fala muito sobre isso também. A gente pegou muito uma inspiração para ver se o Noah Fant ia ser um tight end prolixo, tão forte como ele foi postado antes de começar a jogar. Nunca se mostrou, mas pode ser que esse ano se mostre um jogador melhor. E tá na hora, né? Tem que se mostrar. Recebedores bons, caras que correm e ajudam bastante. E assim, a gente fala muito do Ted Bridgewater e do Drew Lock, e tem uma pressão muito grande no Drew Lock, porque ele está num posto que é o quarterback de um time que já teve Peyton Manning, que já teve Joe Elway, que já teve nomes muito poderosos ali, que eram mais fortes do que os números, que a posição que eles carregam. E o Terry Bridgewater nunca foi uma realidade, ele começou e apareceu muito bem no Minnesota, daquela terrível lesão que ele teve, e no New Orleans Saints ele teve, quando o Drew Brees machucou, ele teve uma campanha bem decente. Inclusive o Rodrigo muitas vezes falou sobre a questão de deixar o Ted Bridgewater lá para ver se ele daria um caldo melhor do que claramente o Winston e o Hill dariam, mas não é o caso. Eu acho que o Ted Bridgewater ele poderia ser um bom tutor de um quarterback no time. A gente tem que pensar nisso, teria que saber se seria interessante ele fazer isso. Concordo com o Rodrigo, eu acho que pingou uma possibilidade de escolherem um quarterback, isso não foi feito. A explicação dele é bem clara, bem nítida e é explicativo, sim. O Denver também preza muito pela questão da defesa e o Patrick Surtain é uma realidade em que pese ser um novato, né? Vai ser sua estreia na liga. Ele é um cara que tem um potencial que todos os especialistas falam. Então, vale muito a pena a aposta nele. Só que a gente só vai saber se valeu a pena não ter escolhido o Justin Fields ou quem quer que seja para a posição depois que acabar a temporada. Porque eu acho realmente, como o Rodrigo falou, com o coração, mas muito mais com a razão, como comentarista, que vai fazer falta um quarterback mais parrudo. Só que o time é tão bom que ele pode ser experimentado, que é isso que a gente vai ver agora. Inclusive, com dois jogos contra o Chiefs, 2 jogos contra os Chargers e contra o Raiders também, que é um time interessante e é rival. Então, vai ser testado, é um time que me parece ser uns que vão brigar por wild card nessa temporada, na minha opinião, junto com o Chargers, por exemplo, e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou esperançoso para ver o Denver, eu acho que mais do que essa temporada, a gente vai poder falar na temporada que vem, a partir do que acontecer, se a gente vai ter, porque o Rodrigo falou nas outras semanas, a próxima classe não é uma classe que é notoriamente forte no quesito quarterbacks. Mas o ano que vem, por exemplo, a gente vai ter um Aaron Rodgers que provavelmente ainda vai estar no mercado e vai estar por aí. Então a gente pode ver um cara desse nível jogando. Então vamos esperar. Boa. E só para não dizer que eu também não palpitei, né, aqui, eu vou colocar da seguinte forma. Eu vejo essa divisão, não vou falar só do Broncos, vai. Eu vejo essa divisão muito
bem dividida, digamos assim. Então, tem Kansas City Chiefs que, para mim, ainda não tem um oponente à altura. Então, a divisão será do Kansas City Chiefs. Só que agora eu vejo um bolo muito grande e uma disputa bem interessante entre Denver Broncos, Chargers e até o Las Vegas Raiders. Chargers está se reestruturando muito bem, trouxe peças, é o próximo time que a gente vai falar, mas só para eu fechar o meu raciocínio. A gente tem uma dúvida também, que é o quarterback. Justin Herbert foi muito bem o ano passado, é um dos nossos amores, né, Marcão? Eu e o Marcão, a gente já gosta bastante dele, o Rodrigo já é meio contra a gente. Mas tem um ano duvidoso, né? O segundo ano de calouro, vamos ver como é que vai ser o segundo ano de calouro dele. Então, ainda é uma incógnita. Idem Las Vegas Raiders, teve muitas mudanças, tá? A linha ofensiva se desfez praticamente. Derek Carr ainda se mantém no posto, ele é o QB franchise quarterback. Mas é um time que oscila bastante também. Então, eu vejo sim o Denver Broncos conseguindo até brigar por uma segunda posição dentro da divisão, mas não com o Drew Lock, eu vejo com o Ted Bridgewater. Ted Bridgewater aí um QB um pouco mais consistente, não estou dizendo que ele é melhor, mas um pouco mais consistente do que o Drew Lock e conseguindo manter o ritmo do time. Tá, durante os jogos, como aconteceu, como o Marcão falou, com o Saints. Quando o Drew Brees se machucou, Ted Bridgewater conseguiu manter o time. Será que ele consegue uma temporada inteira? Essa é uma dúvida mesmo. Mas eu vejo sim o Broncos conseguindo brigar aí, quiçá por uma segunda posição aí na divisão. Não sei se vai ser o suficiente para beliscar um wild card, mas vejo ele bem aí. Se brigar com o Chargers, vai. É playoffs. Para mim, Chargers é playoff. Entendeu? Boa. Só para complementar aqui rapidinho, o Marcão falou do Noah Fant. O Noah Fant, na minha opinião, já se provou ser um baita de um tight end. O problema na temporada passada é que, assim, ele começava o jogo muito bem e caía de rendimento durante a partida. Por quê? Porque a defesa adversária percebia que o jogo ia ficar focado só no Noah Fant, acertava a marcação, e o Drew Lock ou qualquer outro quarterback não tinha plano B, não sabia o que fazer caso o Noah Fant tivesse marcado. Então, faltou envolver mais os outros wide receivers. O Jerry Jeudy é um jogador que tem uma capacidade atlética muito grande e o Drew Lock não soube explorar isso. Em diversos momentos o Jeudy conseguia uma desmarcação e não recebia passes. Então, o Broncos tem uns wide receivers muito bons. Os times adversários não vão entrar marcando pesado no Noah Fant. Quando perceberem que o jogo vai ficar só no Noah Fant, eles ajustam a marcação e acabou o jogo. Então, acho que muito dessa questão do Denver é a posição de quarterback. O resto do time está pronto. O resto do time é muito bom para conseguir alguma coisa para brigar. Se tivesse um Aaron Rodgers, era Super Bowl contender. Como tem Drew Lock ou Terry Bridgewater, qualquer um dos dois que venha a ser o quarterback titular, no máximo, sendo muito otimista, é playoff. Mas é isso, se ficar em segundo nessa divisão, pela força do calendário, pela falta de força dos outros calendários, a AFC Norte tem um calendário muito duro, eu acho que só um time vai se classificar de lá. Dá para a gente imaginar que dessa divisão da AFC West vão 2 times para os playoffs. Dá para imaginar, e se Denver ficar em segundo, vai para os playoffs. Mas eu não acredito, não. Acho que Chargers é um time mais pronto e o Broncos só está à frente do Raiders nessa divisão. Boa, então vamos falar do Chargers. O Chargers que ano passado teve uma campanha de 7 vitórias e 9 derrotas, ficou em terceiro aí na divisão, mas é um time que promete bem. Teve o calor ofensivo do ano aí, como o Justin Herbert, o quarterback, que sinceramente não era cotado para jogar o ano passado. Acabou entrando e se dando muito bem, né? Diga-se de passagem. Entrando sob circunstâncias questionáveis, né? Esse é o caso. Um médico pago, entendeu? Amigo do peito do Tyler Taylor. Literalmente. Foi pago pelo pai do Justin Herbert, né? Ou pelo agente, então, um dos dois.
Que mancada, gente. Mas, nossa, isso foi absurdo mesmo. Mas, enfim, entrou e deu muito certo, tá? Vou começar aqui. O Chargers, que teve uma off-season não tão movimentada como outros times que a gente já falou, entre saídas e chegadas e tudo mais, mas teve peças bem pontuais aí. Por exemplo, perdeu o Hunter Henry para o Patriots, um cara de vidro aí, até que já se machucou no training camp. Só mudou de estado só. Contusão tá mantida. E trouxe Jared Cook, certo? O que você acha, Marcão? Jared Cook aí no Chargers. Era um bom tight end pro Saints? Cala sua boca. Me Fala. incomoda até. Ó, não é para deixar o coração falar, é a razão que tem que falar agora, Marcão. É a razão, é um desgraçado, é isso que ele Eu quero que esse cara seja cozido. Cara, é o seguinte, ele assim, o Chargers, ele é um time, sabe aquele time que vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai? O ano passado, com a saída do Philip Rivers, a gente pensou que o time ia, e o Melvin Gordon também, que a gente acabou não falando, indo para o rival, inclusive. Aliás, o Melvin Gordon, que eu acho que esse ano terá uma temporada melhor do que teve, né? Depois o Rodrigo, se quiser falar rapidinho sobre isso, ele fala. A gente achou que ia ser um time que ia passar vergonha, e ele só passou vergonha quando tomou aquele 45-0 para o Patriots, que isso foi uma bela vergonha, inclusive. Foi um jogo inacreditável, inclusive do time especial do Patriots, mas ok, não é isso que a gente está falando. É um time que parece que vai, não vai, vai, não vai, e o ano passado surpreendeu num bom sentido. Um time que lutou, bateu de frente com o Kansas City Chiefs, fez jogos interessantes, não venceu, mas fez jogos interessantes contra o Kansas City Chiefs, mostrando que tinha potencial de melhora. A questão, assim, o que eu acho? O Justin Herbert, no ano passado, ele não tinha a pressão de mostrar trabalho logo de cara. Quando ele entrou, ele teve personalidade, fez jogos interessantes, jogos decentes, que um novato, que teve, até por isso foi escolhido o novato ofensivo da temporada, com justiça, só que esse ano ele tem uma pressão que ele não tinha, a pressão de mostrar novamente serviço. Ele tem bons recebedores, é um time muito coeso. O Jared Cook, a gente brincando, ele é um tight end que entrega, basicamente, né? Ele não é um dos melhores, ele acabou ferrando o New Orleans Saints, que eu tenho comigo que aquele drop dele determinou a nossa derrota. Não foi só isso, mas foi basicamente isso. Mas é um time que tem boas peças e é um time interessante, mas como é aquele jogamos como nunca, perdemos como sempre. É mais ou menos isso que acontece. Está numa divisão muito forte, a gente já falou do Denver e vai falar do Kansas City Chiefs, que é obviamente o favorito. Então é um time que tem muito a mostrar, é um time que tem uma margem muito grande. Eu acho que é um time que é voltado para aqui 2-3 anos, que isso é o legal daquele que a gente sempre fala do draft, de como os times se montam. O Denver é um exemplo disso, que é um time que em 2015, 16 estava no Super Bowl e, entre aspas, definhou alguns anos depois, e hoje já tem um time muito forte. E a tendência é a evolução, e eu acho que passa por isso também. Inclusive da escolha de Philip Rivers sempre ter a possibilidade, dessa vez vai, dessa vez vai, dessa vez vai, nunca foi, e acabou saindo para abrir espaço para uma outra situação. Então é um time que a gente sempre espera um pouco mais. Tá num dos maiores mercados dos Estados Unidos, né, da NFL, do mundo, para o esporte, que é Los Angeles. Então a gente acha que tem muito a entregar. Na minha opinião, vai disputar pau a pau com o Denver Broncos, porque eu acho que subiu um degrau e o Oakland Raiders desceu um degrau. Então é um time que vai disputar posição por posição. E eu espero que entregue muito mais do que entregou na temporada passada. O Justin Herbert não é mais uma incógnita, ele é uma realidade na NFL. Não quero dizer que ele é um clutch player, nada disso, mas ele é um jogador de uma esperança muito grande. Então ou ele vai ser um fiasco, ou ele vai entregar muito na NFL, que eu acho que ele vai acabar tendo uma temporada consistente e vão ter jogos interessantíssimos. Inclusive, os jogos contra o Kansas City devem ser imperdíveis. O que você acha, Rodrigo? É isso, Márcio? Você vai perguntar alguma coisa para ele? Ia fazer a introdução para o Rodrigão, mas é isso mesmo. Até aproveitando, o Chargers, ele está apostando bastante no Justin Herbert, obviamente, tanto que reforçou muito bem a sua linha ofensiva, né? Trouxe o Corey Linsley, um dos melhores centers aí
que era do Packers, trouxe o Rashawn Slater também, que era um tackle, isso no draft, então um dos melhores tackles. Penei Sewell estava na frente, mas Rashawn Slater também era um dos excelentes prospectos, entre outros aí e tudo mais. Então, vem bem forte, que nem a gente falou, Los Angeles Chargers está vindo muito forte para essa temporada. Rodrigão, finaliza aí, o que você acha do Chargers para essa temporada? Eu vejo que eles não têm um bom jogo corrido, né? O que você acha? Eu acho que o jogo corrido em si, na teoria, ele tende a ser muito bom. O Austin Ekeler é um bom running back, tem duas opções boas ali, né, que são o Joshua Kelly e o Justin Jackson, são opções interessantes e tal, não sei o quê, mas o problema do time em 2020 passava-se por uma linha ofensiva que não conseguia ir bem no jogo corrido. A gente brinca assim, na hora de você desenhar uma linha ofensiva, você tem o left tackle, que é o cara, é o tackle, aquele jogador da ponta da linha, que tem que se preocupar mais em proteger o quarterback, porque geralmente ele protege o blind side do quarterback. E o right tackle é aquele cara que vai abrir espaço para as corridas, porque geralmente o tight end se alinha ali e abre aquele espaço. Eu acho que o Chargers, essa parte da linha ofensiva, trabalhar para o jogo corrido, não funcionou legal. Com o Austin Ekeler é um jogador que também tem seus problemas de lesão, teve dificuldades, mas mesmo quando ele estava em campo 100%, ele teve as dificuldades por conta dessa linha ofensiva. Quando a jogada era terrestre, o time acabava fraquejando, não conseguindo avançar legal. Eu acho que sim, em termos de jogadores, eles podem render mais. E acho que eles vão render mais, inclusive. Eu acho que esse time do Chargers é um time que pode surpreender. Né, eu acho que eu sou um pouco mais otimista em relação ao Chargers do que você. Vocês colocam ele na disputa contra o Broncos, eu coloco o Chargers na disputa contra o Chiefs. O Chiefs deu uma quedinha, o Chiefs perdeu um pouco de força, e o Chargers ganhou força, mas principalmente numa posição que é muito interessante para um time, o head coach. Sai o Anthony Lynn, que era uma mente, um cara que trabalhava bem ataques, e vem o Brandon Staley, que é o cara que fez a defesa do Rams voltar a ser muito forte, deu continuidade ao trabalho do... esqueci o nome. Mas fez um trabalho sensacional lá em Los Angeles na temporada passada pelo Rams. E chega com uma defesa, com jogadores de defesa sensacionais. Acho que o que mais incomodava a mim, a todo mundo que acompanhava o Chargers, era que o Chargers tinha uma defesa com jogadores de um nível muito bom e não rendiam. Entendeu? Sim, fica difícil. Você tem o Joey Bosa que não rende. Você tem diversos jogadores. O Chris Harris Jr. que não rende. Então, assim, acho que com a chegada do Staley, ele vai dar uma organizada melhor nesse time. O Anthony Lynn claramente não tinha controle do time. É muito difícil ter o controle de um time que tem o Keenan Allen. Eu sempre vou falar isso. Não é perseguição minha. O Keenan Allen é uma bomba relógio. Ele é um Anthony Brown ele é o Anthony Brown da Série B, vamos dizer assim. Da Série B ainda, Jesus. Porque não é no nível do Anthony Brown, do Antônio Brown. Não é do nível do Antônio Brown, desculpa. Um dia que ele entender isso daí vai ser melhor para ele. Mas ele se acha muito, ele arruma muito problema, ele arruma muito confusão. Um dos pivôs da saída do Philip Rivers meio que se cansar do time, do Chargers, e perder a vontade de continuar jogando, era o Keenan Allen. Então, assim, eu vejo que o Chargers não precisava de grandes reforços, precisava de uma nova mentalidade. Eu acho que o Staley traz uma mentalidade muito boa, ele vai trabalhar muito bem essa defesa. Esse ataque, a linha ofensiva está reforçada, é uma linha ofensiva um pouco mais encorpada. E, cara, tem tudo para ser um time que vai brigar assim com o Chiefs, por que não? Porque, assim, em termos de calendário, o Chargers tem um calendário mais fácil que o do Chiefs. Ainda que não seja um calendário muito tranquilo, né? É 49,3%. Mas é um time que pode chegar e tirar a diferença aí pro Chiefs jogando bola mesmo em campo. Eu concordo com o Marcão que os jogos contra Kansas vão ser sensacionais essa temporada. Eu acredito que
que o Justin Herbert vai evoluir. O que eu falo assim, todo mundo se empolgou com o Justin Herbert na temporada passada, e eu sempre peço 2, 3 temporadas para virar e cravar que vai ser um bom quarterback. Ele demonstrou limitações do jogo dele. O jogo contra o Patriots foi 45-0, e esse 0 passa na responsabilidade do Justin Herbert. E acho que para mim me espanta assim que às vezes as pessoas, elas, para alguns jogadores, o Tua Tagovailoa jogou, teve jogos ruins, menos, né? E foi mais questionado do que o Justin Herbert nesse 45-0. E foram nos jogos que o Tagovailoa foi mal, ele jogou melhor que o Herbert nesse 45-0. Então, assim, se empolgaram com o jogador, e aí passaram assim, tudo que é bom você multiplica por 2, e tudo que é ruim você divide por 5. Eu acho que não é por aí, acho que você tem que analisar aquilo que ele demonstra. É um jogador que demonstrou uma capacidade, uma imposição, uma condição legal de jogo, mas ainda assim faltou algumas questões. Clock management, manter o placar, cara. Manter o placar é muito importante na NFL. E ele, diversos jogos, o Chargers construiu uma diferença larga e perdia. Perdia porque a defesa estava mal, perdia porque o ataque não conseguia render. E isso passa pela responsabilidade do Justin Herbert. Para isso melhorar, o Jared Cook é sensacional a presença dele. Porque ele não é um tight end espetacular. Ele, tecnicamente, potencialmente, ele é muito pior do que o Hunter Henry. O Hunter Henry tem potencial para ser um dos melhores tight ends da liga. Ele só não tem físico. Ele não aguenta. Ele quebra fácil. O jogador é o tight end de vidro. Então, assim, disponibilidade é uma característica, é uma habilidade. E o Hunter Henry não tinha. Então, assim, quando você precisava daquele jogador para rolar de escape e tal, não sei o que, o Justin Herbert não tinha. E agora vai ter. Sim. Então, isso pode ser uma coisa interessante. Eu acho que, assim, óbvio, nós estamos empolgados com o Brandon Staley. Ele é apontado como um dos favoritos a ganhar head coach do ano, pelo time que ele tem em mãos, pela capacidade dos jogadores que ele tem em mãos. Então, assim, eu acho que o Chargers é um time que vai para playoffs. Ele não briga com o Broncos, ele briga para cima. Brigar com o Broncos é brigar para baixo. Pelo menos essa é a opinião que eu tenho. E ó, que eu sou torcedor do Broncos e eu não estou cornetando o Broncos hoje. Eu estou sendo comedido nas críticas. Muito Mas bom. Muito bom, muito bom. Temos boas perspectivas para o Chargers, sim, realmente. É um time que está se montando muito bem, e o Rodrigo pontuou muito bem, né? Tem um head coach novo, uma mente nova aí no comando, e isso pode trazer bons frutos. Mas vamos lá, vamos para o próximo time. Já temos 37 minutos aí de programa. Vamos falar do Las Vegas Raiders. Até Marcão, corrigindo o Marcão que falou Oakland Raiders, isso já é passado, agora é Las Vegas Raiders, Marcão. Las Vegas Raiders, que fez 8-8 ano passado. 8 vitórias. Faz tempo já, hein? Faz tempo. Faz tempo. Nem pandemia. Faz tempo. Mas vamos lá, Las Vegas Raiders, segundo aí na divisão, 8 vitórias, 8 derrotas. Que nem eu comentei já, teve muitas mudanças, cara, muitas mudanças. E o ano passado, de novo, foi bem consistente. Acho que os torcedores dos Raiders também, que já nos escutaram no passado, vão ficar mais bravos com a gente agora, mas com a gente, comigo, né? Mas não sei, gente, não vejo realmente boas perspectivas para o Las Vegas Raiders esse ano. Teve praticamente um desfalecimento da sua linha ofensiva, perdeu muita gente, né? Teve muitas saídas. Sinceramente, não draftou tão bem. O draft, na primeira escolha aí que tiveram, draftou Alex Leatherwood, que é um tackle. Tudo bem, era o que estava disponível, mas será? Então, é bem difícil. E eu acho que, assim, John Gruden está no hot seat, como dizemos, né? Mais uma temporada que ele vem montando, confia no Derek Carr, tem bons recebedores e tudo mais, e o time não engrena, né? Marcão, o que você acha?
Qual que será o problema do Las Vegas Raiders, cara? Cara, o Las Vegas Raiders é um dos times mais carismáticos da liga, né? Derek Carr é uma esperança eterna, a gente sempre espera que o Derek Carr vai mostrar algo que ele ainda não mostrou e eu não sei se isso vai acontecer. E assim, no ataque, se você for pensar, eu fui até puxar o elenco do Raiders, ele tem jogadores bons em cada posição. Ele tem um Josh Jacobs, que é um corredor interessantíssimo, que ajuda bastante, inclusive no ideal do play action, né? Muitas vezes enganando a defesa, fazendo algumas jogadas assim. Tem, depois dos dois elites, o melhor tight end da liga, né? Que é o Darren Waller, que é muito, muito bom. Teve uma temporada fantástica. Eu não conhecia até a segunda rodada da temporada passada ele enfrentar um tal de New Orleans Saints e depenar o Saints. Fez uma partida fantástica. E assim, o Ruggs, que novato temporada passada, para mim é um ano de afirmação. Eu acho que ele vai ser um recebedor muito interessante. E falando, eu falei brincando do Derek Carr, mas o Derek Carr precisa de muita proteção. E você acabou de falar sobre como foi definhado um pouco essa linha ofensiva do Raiders e ainda não foi reposta à altura do que o time precisa. Provavelmente vou tomar bronca também, mas acho que é o dos times, dos quatro, acho que é o que mais se enfraqueceu em relação ao elenco como um todo. Acho que claramente é o que mais se enfraqueceu. Muitas vezes o treinador ele é meio doido, né? A gente sabe disso. Todos os anos é a mesma discussão. E assim, ano passado ele teve repentes de um time competitivo e jogou bem até o final da temporada regular. Tinha chance naquele jogo fantástico contra o Miami Dolphins. Teve um jogo muito legal de assistir. Mas eu acho que declinou, assim, deu uma piorada no elenco como um todo. Eu acho que vai lutar bastante para fazer jogos interessantes, mas não vai ter essa chance. Para mim, o Derek Carr está perdendo força. Não sei se é a última temporada que vão ter de paciência com ele. Mariota não é resposta para nada, mas eu acho que é um time, inclusive o time tem bastante cap, eu acho que para as próximas temporadas tem muito a amadurecer, mas não nessa temporada. Então, assim, o que a gente espera é jogos interessantes nos times contra a divisão, que é basicamente isso, e algumas graçolas aí, por ser como chama, a cidade do entretenimento nos Estados Unidos. Acho que Las Vegas pode dar um pouquinho de diversão. Melhor coisa para mim é esse Tyrande, que para mim é um Tyrande de muito bom nível. Acho que vai ser uma afirmação para ele. O Ty Waller vai ser. O Waller vai jogar muito esse ano e mostrar o que ele fez na temporada passada. Demais, infelizmente, podem ficar bravos comigo, mas eu acho que esse ano é um ano que o Raiders vai assistir os rivais fazerem mais bonito que ele. Uma coisa que eu vou colocar até pro Rodrigão, e pegando o gancho que ele comentou, salvo as devidas proporções, fazendo um comparativo. Denver Broncos focou em montar uma boa defesa. Eu diria, a defesa do Las Vegas Raiders o ano passado não foi uma das melhores, não foi uma das piores, mas não foi boa. Tá? A secundária aí também não foi muito boa, só que trouxe peças interessantes aí, tanto na off-season, né, como no draft, draftou algumas peças interessantes. Por exemplo, trouxe o Yannick Ngakoue, trouxe o Quinton Jefferson, Solomon Thomas, então está tentando montar uma defesa bacana. Inclusive trouxe um coordenador defensivo novo, o Gus Bradley, que era do Chargers. Você acha que com uma defesa interessante, Las Vegas Raiders pode disputar alguma coisa esse ano, Rodrigo? O problema é que eu não acho que é uma defesa tão interessante. Acho que todas essas peças que o Raiders trouxe são jogadores que há dúvidas, é aquela coisa, nossa, trouxe jogadores interessantes, mas que não eram aqueles jogadores essenciais para os times onde eles saíram. O Ngakoue, que ele sai do Jaguars vai para o Vikings, do Vikings vai para o Ravens. Isso. Então foi essa linha, ele sai do Jaguars, vai pro Vikings, não deu certo em Minnesota, vai para Baltimore, também não foi tão bem em Baltimore. Assim, é um cara que a gente viu no último ano, ele mal em 2 times diferentes. Tudo bem, talvez não dê tempo dele ter encaixado legal e tal, não sei o quê.
mas é aquela coisa, nós estamos falando de um jogador que tinha um nome muito grande, uma coisa muito legal em torno dele, não sei o quê, mas, cara, não é um jogador essencial, senão acho que Minnesota não teria pego e depois dado para Baltimore, Baltimore não teria dispensado, então, assim, tem alguma coisa no Ngakoue que não tá indo. Então, assim, eu não acho a defesa do Ravens uma defesa que se reforçou de um nível sensacional. Pode ser que dê certo, que os caras juntos consigam criar uma unidade legal e tal, não sei o que, e surpreenda a gente. Pode, é possível. Mas o que a gente vê, pela experiência que a gente viu nos últimos anos, pela forma como esse time desmanchou uma linha ofensiva, e vale lembrar, Derek Carr, as melhores temporadas dele foi quando ele tinha uma linha ofensiva que funcionava. Porque quando tudo bem, os números dele vêm aumentando, temporada após temporada, ele tem um rating melhor, o número de jardas maior, o número de touchdowns maior, ainda não pegou aquele auge da carreira dele, que ele teve, acho que em 2016, que ele chegou até a quebrar a perna no penúltimo jogo, acabou perdendo os playoffs, mas assim, o Raiders é um time que, sim, é difícil explicar. É difícil explicar o que eles têm em mente. Eu acho que, vamos ser sinceros, ou o Bill O'Brien cursou o mesmo curso do Mike Mayock e do John Gruden, entendeu? Assim, porque é uma escola, existe uma escola ali, existe uma tendência. Sabe, o Marcão falou, eles têm um espaço no cap gigantesco e eles desmontaram uma linha ofensiva. E não faz sentido. Eu sei que alguns torcedores do Raiders podem ficar chateados com o que eu vou falar, mas qualquer chance do Raiders passa por proteger bem o Derek Carr. Porque o Darren Waller, depende que o Derek Carr jogue bem, e o Josh Jacobs, que para mim é até melhor que o Darren Waller, é mais importante para esse ataque do que o Waller. O Josh Jacobs também precisa de uma linha ofensiva estável, boa, que consiga garantir para eles aqueles gapzinhos para ele conseguir avançar. E a gente vê um time que simplesmente fala assim: então, galera, tchau. Era uma linha ofensiva sensacional? Não, não era. Mas também não é para você pegar simplesmente e falar assim: então, galera, muito obrigado por tudo, vou embora, tchau. E aí você drafta o Alex Leatherwood, que não era uma opção para sair ali, entendeu? Saiu ali porque foi uma decisão grotesca ter se livrado de vários jogadores de linha ofensiva lá atrás. E aí é aquela coisa, é a sequência. Você faz a lambança aqui, aí depois você tenta consertar, aí você cria um outro problema. É isso. O Raiders, temporada após temporada, vem sendo isso. Entendeu? É um time que quando você falar, agora vai, agora a gente acha que dá, agora a gente acha que consegue fazer alguma coisa. E não vai, não consegue, não vai mudar. Eu acho assim, o Derek Carr, ele é um jogador que nos números vem melhorando, mas em termos de confiança no jogo dele, as pessoas vão perdendo. Ninguém mais confia no Derek Carr. Vocês confiam no Derek Carr? Sejam sinceros. Mas os números dele melhoram. Temporada após temporada, ele mostra estar melhor, ele mostra cuidar melhor da bola. Ele foi um dos quarterbacks que menos interceptações lançou em 2020. Entende? Então, assim. Mesmo a linha ofensiva sendo desmantelada, ela não foi uma das piores da liga temporada passada. Pois é, não foi das melhores, mas também não foi das piores. Não. Se a gente ranquear, por exemplo, vamos jogar números, né? É mais fácil a gente entender. Pela quantidade de sacks que a linha ofensiva cedeu. A do Las Vegas Raiders está entre as 10 melhores, porque ela cedeu só 28 sacks em cima do Derek Carr. Tem outros fatores, lógico, a força dos adversários também. Exato. Tem todo mas foi boa. Ela não foi uma linha ofensiva ruim para ter todas essas mudanças. Renovou com alguns jogadores mais novatos de linha ofensiva? Sim, renovou. O Denzel Good, o Rich Incognito e tudo mais, mas cara, não sei. Mas aí que tá, gente. O que eu penso é o seguinte: numa divisão, e principalmente numa conferência em que você ser um cara morno, você sobra. Assim, na NFL como um todo, claro, né? Porque o Rodrigo falou muito bem, é um time que não é o melhor, mas não é o pior. Não é o melhor, o Derek Carr tá melhor, mas tá melhorando, mas a passos lentos. Então ele vai enfrentar um cara como
o Patrick Mahomes, que, arrebenta. Aí ele pega um Justin Herbert, que foi uma explosão ano passado. Então ele vai pegar um time que perde pro Ryan Fitzpatrick com o Miami Dolphins na última jogada, o ano passado. Eu sei que é eventualmente, tudo mais. Mas é um time que não vai, porque os outros times vão, entendeu? Isso acontece com muitos times da NFL, concordo. Mas esse ponto acaba pesando pro Raiders toda a temporada. Entendeu? Não, e o Raiders foi o que deu canseira pro Kansas City Chiefs a temporada passada. Foi o único time que deu canseira para eles, né? E outra coisa, parabéns pro Raiders, que é o campeão do salary cap, mas não faz nada com isso. Pois entendeu? Passa ano, não vai conseguir nada. E assim, beleza. Quando eles deixaram o Khalil Mack sair, não, porque nós vamos construir um time forte. Beleza. Criticaram, mas confiaram. Aí vai lá e deixa o Amari Cooper sair. Traz o Antonio Brown, né? Mas o Antonio Brown, ali foi uma questão de caráter do jogador. Ali eu não critico o Raiders. Ali eu critico o Antonio Brown. Porque assim, se você não quer ir para o Raiders, chega e joga limpo, fala, não quero. Agora ele vai lá, ele veste o uniforme, e aí ele vê, olha, as coisas não... Aí falam para ele, não vai ser do jeito que você está achando que vai ser. Então não quero. Aí inventa problema com capacete, problema com treinador, problema com Mike Mayock. Desculpa, é caráter do jogador. Mas ali, assim, quando você deixa o Khalil Mack e o Amari Cooper sair, prometendo que vai construir um time melhor, você não pode chegar para a temporada 2021 e desmontar a linha ofensiva. Tem um puta de espaço no salary cap. Então, assim, quando que vai vir esse time melhor dos Raiders? Quando que vai vir essa construção de um time vencedor? Porque a gente não tá vendo. Óbvio, assim, se vocês e aí eu volto a assistir. A gente tem uma crítica em cima dos Raiders pelo discurso deles. Porque esse discurso de que, não, olha, nós abrimos mão de jogador A, jogador B, jogador C, porque a gente vai construir um time melhor, a gente espera que o quê? Que o time demonstre evolução. E eles demonstram evolução. Eles vêm, desde que começou o John Gruden, temporada após temporada, ele vem aumentando o número de vitórias, o Derek Carr vem aumentando o número de jardas, de touchdowns, de rating, diminui o número de interceptações, mostra mais equilíbrio, a defesa vem, mas vem melhorando, todo o time vem melhorando, só que a passo muito lento. Esse time não briga para o playoffs. Nenhuma dessas temporadas a gente colocava o Raiders como candidato aos playoffs, em momento algum eles se colocaram. Sim. E esse é o problema dos Raiders, porque é um time que não passa confiança. E aí, assim, desde o cara que fica ali, desde o quarterback que não passa confiança, até o head coach que não passa confiança. Ninguém sabe para onde eles estão indo. E assim, eu vou ser muito sincero, eu sou crítico do Derek Carr e tudo mais, eu falo que eu não confio nele, mas eu acho que muitas vezes ele é sacrificado pela incoerência e inconsistência do head coach. Ano passado trouxeram o Nelson Agholor para ser o principal wide receiver dele. E já mandaram embora também. Pois é. E aí um outro time maluco pagou 11 milhões de dólares pro Nelson Agholor. O mesmo que levou o Hunter Henry. Pois é. Assim, é aquela coisa. Também não adianta você ter um monte de salary cap se vocês gastam em jogador que não vale a pena, né? Mas tudo bem. Mas assim, tipo, então, beleza. Quem que o Derek Carr tem para lançar a bola hoje? O Henry Ruggs, que teve altos e baixos na temporada passada, vai ter que melhorar muito essa temporada para ser esse cara. Fica difícil de confiar nesse time do Raiders. Eu não confio. Eu acho que o Raiders é um time que, nesse momento, é até mais fraco que o Broncos. Pode melhorar? Pode. Existem rumores de que o Michael Thomas poderia vir para os Raiders. Michael Thomas que estaria insatisfeito no Saints. E aqui a gente está gravando no dia 10 de agosto, então se por acaso sair uma notícia até esse programa ser lançado, a gente pede desculpa, mas a gente tem que falar com o que a gente tem de notícia hoje. Não, a data de hoje saiu estourando que ele tinha pedido troca, inclusive, né? É isso aí. Notícia quentinha de hoje mesmo. Cara, os torcedores do Saints não tem um dia de paz, meu. Também não merece, né, Marcão? Mas tudo bem. Vai tomar banho. Segue. Mas é isso, tá assim, é um time que pode melhorar? Pode surpreender? Pode, mas para mim hoje, e até perigoso eu falar isso, mas é a quarta força do grupo, da divisão. Uhum. É o time que, para mim, elenco, a única peça que tem melhor que o Broncos
eu considero 3 peças que tem melhor que o Broncos: o tight end principal, o running back principal e o quarterback. De resto, desculpa, o elenco do Broncos é muito mais completo, muito melhor. O do Chargers é muito melhor. O do Chiefs, que enfraqueceu, é melhor. É muito melhor, muito superior. Eu acho difícil. Acho difícil. É um time que pode roubar pontos, roubar vitórias, aí pontos, né, de um outro. E tem um fator relevante também, né? Uma coisa que a gente ainda não falou. Da divisão, é o time que tem o calendário mais difícil. Exatamente. Entendeu? 52,6% combinados dos adversários. Ou seja, além do time parecer estar mais fraco, vai pegar times fortes e principalmente o Raiders pega muito time com um front seven bom e uma linha ofensiva nova, com um quarterback que só jogou, que a melhor temporada dele foi quando ele tinha 6 jogadores de linha ofensiva, que foi um sistema que o Jack Del Rio criou e conseguiu potencializar muito bem as características do Derek Carr. Sim. Criou entre aspas, tá, gente? O sistema 6 offensive lines é bem antigo, mas aquele time do Raiders tinha uma inovação que era, às vezes ele colocava 2 guards no mesmo lado e não 2 tackles, como era no passado. Então ele conseguia variar às vezes essas características e tudo mais. Era um time muito bom. Era uma linha ofensiva espetacular. Então fica complicado. Eu não acredito no Raiders brigando por playoffs ou por qualquer coisa. Acho que é muito difícil eles evoluírem na temporada passada para essa em termos de campanha. É um time que vai ter no máximo 8 vitórias. E perdoem os torcedores, né? A gente tá falando que a gente tá assistindo. O ano passado a gente falou que o Dallas ia ser favoritaço, a gente sabe o que aconteceu. Então, assim, é um time que parou no tempo. Enquanto o Denver, entre aspas, acordou, começou a fazer umas movimentações interessantes, e o Los Angeles Chargers também, e o Chiefs nem se fala, é um dos contenders, né? Parece que o Raiders parou e não quer evoluir, mas é aquele contrato maravilhoso que eles fizeram com o Joe Gruden gigantesco, né? Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. E acho que vai 10 anos, né? 10 anos, né? Se não me engano, é isso, né, 10 Rodrigão? anos, 10 anos de Rô? contrato? Joe Gruden? Acho que ele vai entrar no 5º ano. Nossa, mãe. Então, bora. Aí, entra muito no que o Rodrigão falou mesmo, cara. Se você pegar os números, o Raiders, ele vem evoluindo. E jogadores do Raiders também vêm evoluindo. Mas é aquele negócio, em 2018 ele teve 6 vitórias. Em 2019 ele teve 7 vitórias. Em 2020 ele teve 8 vitórias. Você vai chegar assim no Super Bowl quando, sabe? É difícil. A passos largos não dá, né? Não tem muito o que fazer. Mas vamos ver. Acho que é comum aqui que, infelizmente, o Raiders é a quarta força dessa divisão. Mas vamos esperar. Talvez sejamos surpreendidos novamente. Vamos falar, do último time, ou do melhor time da divisão, Kansas City Chiefs, que teve a excelente marca de 14 vitórias e 2 derrotas o ano passado. Chegou ao Super Bowl, vamos dizer, foi vice-campeão. Né? Ele perdeu para o Tampa Bay Buccaneers, uma lástima. Patrick Mahomes foi fritado naquele jogo. Mas eu queria começar pelo Rodrigo. Eu ouvi do Rodrigo aí que o Kansas City Chiefs enfraqueceu. Eu tenho uma visão diferente, que eu acho que o Kansas City Chiefs ele reforçou as deficiências que ele tinha no time. Então, Rodrigão, fala aí, o que você acha que o Kansas City Chiefs enfraqueceu para essa temporada? Porque o Kansas City Chiefs demonstrou fraquezas nos playoffs que não foram resolvidas. A gente não tem um running back. Se o time não tiver bem, como é que é o nome do running back deles? Clyde Edwards-Helaire. O Helaire, se o Helaire não tiver bem, quem que vai jogar? A gente não tem. Entendeu? Não foi o Jerick McKinnon, que foi trazido do 49ers, ele não é esse jogador para chegar aí e render maravilhas. Não é esse jogador para ser o reserva, para ser um substituto do Edwards-Helaire. Ele é para complementar o Edwards-Helaire. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
quais são os wide receivers do Chiefs nesse momento? Porque o principal tá lá, que é o Tyreek Hill, o principal B, que não é wide receiver, mas praticamente atua, que é o Travis Kelce, tá lá. Mas e o Sammy Watkins? Saiu, foi lá pro Ravens. Quem que chegou no lugar do Sammy Watkins? Que você fale assim, nossa, chegou para na altura, pra ser esse jogador que vai compensar a saída do cara? Ninguém. Entendeu? Você tem o Cornell Powell, que assim, o Cornell Powell, inclusive, deixa eu falar aqui, ele pode ser uma grande surpresa. Ele tem um potencial espetacular, mas ele também tem umas tomadas de decisões assim que são não dá para explicar. Os jogos de Clemson eram uma alegria, que o Paulo quando estava no dia dele fazia milagre, assim, fazia chover. Mas quando não estava também não dropava passes fáceis, tomava teco, soltava a bola. Então assim, eu acho que que talvez a gente fale, nossa, trouxe o Orlando Brown, sim, porque perdeu o Eric Fisher. E o Orlando Brown ele é mais right tackle do que left tackle. Ele pode jogar como left, mas ele é mais right tackle. E o Eric Fisher era um left tackle. Então, assim, o time demonstrou algumas carências, algumas deficiências ali no Super Bowl. E nos playoffs como um todo, não foi um time dominante nos playoffs, longe disso. Que, na minha visão, não foram repostas, não foram evoluídas. Tudo bem, vamos ser justos, o time não tinha escolha no primeiro dia do draft. Não. O Nick Bolton, que é o linebacker que foi selecionado na segunda rodada, a primeira escolha do Chiefs, é um jogador que pode render bem. Entendeu? Então, assim, tem coisas que esse time pode demonstrar legal? Tem. Ele ainda é o melhor time da divisão. Ele ainda é o melhor time da conferência. Mas eu vejo que a diferença dele para os demais times diminuiu. E diminuiu a ponto de que hoje eu olho, por exemplo, o Cleveland Browns e falo, pô, o Cleveland Browns é um time que, se jogar bem, pode ganhar do Chiefs. O Baltimore Ravens, se jogar muito bem, que aí tem que jogar muito bem, porque a gente sabe que o Lamar Jackson contra o Chiefs meio que amarela, mas pode ganhar do Chiefs. O Chargers, para mim, pode ganhar do Chiefs. O Bills pode ganhar do Chiefs. O Dolphins é um time que, se evoluir bem, continuar naquela evolução que vem nas últimas temporadas, é um time que pode chegar e ganhar do Chiefs. O Chiefs já não é mais essa força dominante na NFC como era a temporada passada, em que a gente olhava e falava assim, puta, vai ser difícil alguém ganhar desse time. Ainda é difícil, mas não é mais tão difícil. Por isso que eu falo que, para mim, houve uma quedinha. Se não houve uma queda, eles pelo menos estabilizaram, e todos os outros em volta deles cresceram. Então é por isso que eu falo que, para mim, o Chiefs hoje é um time um pouquinho abaixo do que foi na temporada passada. Talvez não em relação a eles mesmos, pode ser, mas em relação aos adversários, eu acho que sim, com certeza. Ainda tem o Patrick Mahomes, que sozinho já faz milagre, já é uma diferença enorme a favor do Chiefs, mas a gente viu que só o Patrick Mahomes fazendo milagre e tal, não sei o que, não adianta nada. Ele fez milagre no Super Bowl em várias jogadas e o time não fez touchdown. Ele não lançou para nenhum touchdown. Então, é significativo a forma como o Chiefs perdeu no Super Bowl, e é significativo como o time não repôs ainda totalmente as peças. Pode ser que surja aí vários jogadores interessantes, um sistema de jogo revolucionário, inovador e tal, não sei o quê, mas eu ainda acho que já não é mais aquele nível de time que era na temporada passada e principalmente em 2019. Boa. Só para deixar claro, ainda acho que o Chiefs ganha a divisão, tá? Eu acho que o Chargers pode surpreender, mas eu acho que o Chiefs ganha a divisão. Acho que o Chiefs é um time que é um dos favoritos a chegar na final de conferência. Ponto. Mas entenda o que eu estou falando. Não tenho mais a certeza de que é o melhor time da conferência, tão disparado em relação aos demais. Isso é o que a gente tem que opinar aqui, tem que analisar também. Rodrigão tá batendo muito no Leôncio, né, cara? Não acredita mais no Andy Reid, não sabe o que o head coach aí pode fazer. Marcão, você confia no Kansas City Chiefs? Cara, é assim. Se você me perguntasse isso um dia antes do Super Bowl, eu falaria sem medo de errar, que é um dos times mais encantadores que a gente já viu, a gente sabe tudo isso.
houve todas essas mudanças, o Rodrigo já contextualizou muito bem. A saída do Eric Fischer foi um baque, mas para quem acompanha bastante a NFL, principalmente pessoas assim como o Rodrigo, que são estudiosas, sabem bastante as informações, sabem que isso acontece com uma frequência relativamente grande. É o momento de um novo ciclo começar. E acho até, Marcão, que a saída do Eric Fischer foi boa para o Chiefs. Não, que é um cara, é um jogador caro e que vem de uma lesão de tendão aquiliano, tendão calcâneo, né? Então, é uma lesão complicada. Não, e assim, pra gente que é muito saudosista, e o futebol é muito assim, a gente acaba renovando, tô falando futebol porque é a realidade brasileira, né? O futebol você acaba renovando com um grande ídolo, tal, e não sei o que, isso acontece, e o esporte também é business, né? É mercado, a vida tem que continuar. E eu acho que essa mudança vai ser importante para o Kansas City Chiefs. Ainda não dá para ter um diagnóstico certinho do que vai acontecer, mas é um time muito forte e passa por Travis Kelce, que é um dos grandes tight ends da história da liga. O tempo, a história vai dizer isso. É um que tem o ataque tão forte como tem, a gente sabe, e tem um cara que provavelmente é um futuro Hall da Fama, um cara que daqui 10 anos daqui 10 anos não se pode dizer, mas ainda há muito tempo vai ser um dos protagonistas da NFL, que é o Patrick Mahomes. E esse cara, ele é capaz de decidir um jogo, sim. É obviamente que ele não vai resolver todos os jogos. Você vê, eu falei de Super Bowl porque o Super Bowl foi a mescla de um jogo ruim do time como um todo e uma defesa que jogou o melhor jogo da vida, como o Tampa Bay Buccaneers, como aconteceu, e um cara mágico como o Mahomes, que fez jogadas mágicas, e muita gente pode não lembrar, mas se você pegar flashes do que aconteceu, Patrick Mahomes fez jogadas incríveis durante o jogo, mas o time não caminhou, não deu certo. Então, assim, um time que tem um cara desse, a gente pode esperar de tudo, sim. É um dos grandes times da liga, para mim, junto com Tampa Bay, junto até com Buffalo, de alguma forma, são os times mais fortes da NFL e vai brigar para disputar tudo que enfrentar aí, e provavelmente vai ser um dos finalistas da AFC. Como o Rodrigo falou, e verdade, pode pegar um dia. E o ano passado realmente não fez jogos tão bons. E se a gente for pensar, jogos eliminatórios, o Kansas City Chiefs não é soberano. Na temporada em que foi campeão do Super Bowl, ele enfrentou o Houston e teve que virar. Enfrentou, não vou lembrar, acho que Baltimore, se não me engano, teve que virar. Indiana, né, Rô? Não lembro. Titans, teve que virar depois de estar perdendo. Então, assim, é um time que oscila muito e depende muitas vezes, os comentaristas dos jogos falam muito sobre isso, o Rodrigo já falou alguma vez também, que depende muito da mágica que o Mahomes apresenta, e não vai ser sempre que isso vai acontecer. Então é um time que precisa de ser um pouco mais coeso, tem um gênio lá do lado de fora do campo, que é o Andy Reid, que faz mágica sim, faz um time jogar muito bem, tem todo esse potencial e mostrou o quão bom ele é. Mas é um time que precisa de mais coesão para entregar mais coisa. E é isso que faltou. Eu acho que essa perda do Super Bowl foi importante para isso. É óbvio que não é bom perder, é ruim perder, mas vai mostrar que o time tinha muitas coisas a se melhorar. E acho que ainda é um contender. Para mim, se fosse hoje apostar o valor na CNTP, o Super Bowl aconteceria novamente entre Tampa Bay e Kansas City Chiefs. Ainda para mim, acho que isso a gente pode falar numa próxima. O Cleveland Browns deu uma passada em relação ao Buffalo Bills em competitividade para o Kansas City Chiefs. Então, vamos ter jogos interessantíssimos para provar esse time, que vai passar, provavelmente. Creio que vai ser o primeiro colocado na sua conferência e tem que mostrar mais nos playoffs. Acho que a temporada regular é obrigação, se tivesse as organizadas lá, Kansas City Chiefs da Fiel, ia estar escrito isso, e jogar melhor na pós-temporada, que é isso que muita gente cobre, e é ali que a gente separa os homens dos meninos na NFL, né? Até um ponto aqui que o Marcão falou, esse negócio o Cleveland Browns, né, ter diminuindo um pouco, é interessante a gente ver que a AFC está se tornando o que a NFC era há uns 5 anos atrás. Concordo. Você tinha vários times, você falava assim, puta, esse time é forte, esse time é forte, esse time é forte, esse time é forte, esse time é forte. Fica difícil de você mais ou menos sabia quais seriam os times que iam brigar e
e você sabia mais ou menos quem ia brigar ou não, mas você tinha dificuldade de apontar quais seriam o vencedor. E a NFC, pelo outro lado, ó, que tinha muito equilíbrio, hoje tem o Tampa Bay Buccaneers e os outros a gente fica, e agora? O que vai acontecer, né? Então, assim, é interessante ver como os papéis se inverteram, as coisas se inverteram ali nas conferências, e eu acho que esse momento do Chiefs, ele é ainda bastante interessante de a gente acompanhar. Eu vou ser o divergente aqui, não concordo com vocês. O chatão. O chatão. Mesmo, ó, eu fui o otimista do Cleveland Browns ano passado. Ele está realmente se estruturando muito bem, tem armas muito fortes, mas ainda temos um ponto de interrogação que é o Baker Mayfield. A gente já viu que ele é um quarterback que oscila bastante. Então, eu ainda não colocaria ele como um contender aí para brigar com o Kansas City Chiefs. Eu vejo o Buffalo Bills, sim, na AFC. Vou dizer, eu acho que o único time que conseguiria bater o Kansas City Chiefs nessa disputa. Para mim, final da conferência seria de novo entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Eu não acho que o Kansas City Chiefs tenha caído de rendimento, digamos assim. Eu vejo o Clyde Edwards-Helaire como um bom running back e, infelizmente, ele se machucou o ano passado, teve aí, o seu ano de calor não foi tão bom, mas isso tudo pode também ser justificado por uma temporada totalmente atípica no meio de uma pandemia, sem jogos de pré-temporada, então foi uma situação completamente diferente. Sammy Watkins, cara, vejo que ele fez tanta diferença o ano passado também não, tá? Então, foi pro Ravens, vamos ver. No time do Ravens, que não tinha bons recebedores, ele pode até ser um bom recebedor, mas para quem tem, na minha visão, né, Tyreek Hill com mais de 1.000 jardas, Travis Kelce com mais de 1.000 jardas também, beleza, precisa ter um wide receiver 2, mas não precisa ser o Sammy Watkins. Então, eu vejo Chiefs como um Super Bowl contender de novo, como uma força muito grande ainda na AFC. E sim, na divisão, ele vai ser aí o vencedor esse ano. Não vejo o Chargers brigando tão forte com eles ainda, mas o Chargers está formando, que nem a gente já falou, um time bem interessante, que pode sim, no futuro próximo, brigar aí com o Kansas City Chiefs. É que assim, o grande ponto que a gente tem que levantar aqui é o seguinte: o Chiefs na temporada passada ele sofreu muito contra o Raiders para ganhar. Qual que era a característica do Raiders? Um time que pressionava bastante o Patrick Mahomes e tal, não sei o que, e mostrou para todo mundo como fazer. O Chiefs tem um dos calendários mais difíceis da liga, por razões óbvias. É um time que sempre está lá em cima, sempre vai ter um calendário difícil. E assim, muitos desses times jogam dessa forma. E aquilo que eu falei, o left tackle, por exemplo, não foi reposto ainda. Ou não acharam o novo Eric Fischer. E a gente viu temporada passada que o Eric Fischer fez uma falta gigantesca no Super Bowl. Sim. Entendeu? Então, assim, tem algumas características que eu falo do Chiefs, que é o running back, por exemplo, do Chiefs nunca bloqueia. O Chiefs joga com 5 jogadores de linha ofensiva, só. Você não tem, porque o Travis Kelce, quando a jogada é de passe, ele obviamente vai sair para receber passe. Então ele não ajuda a bloquear. E aí você espera o quê? Você olha todos os times, o running back pelo menos vai lá e tenta dar um bloqueio, o Edwards-Helaire não tenta nada. Ele passa para receber, ele sai também, abre para receber passe e deixa vir todo mundo para cima do Patrick Mahomes. O Chiefs vai enfrentar muitas defesas com características de pressionar bastante o quarterback. Isso é um ponto que eu falo que tem que ficar atento, tem que se preocupar, tem que ver direitinho o que vai fazer e tudo mais. Vamos ver se vai dar certo.
Boa. Mas eu acho que também aí vai de encontro ao que o Marcão disse. Foi um aprendizado muito grande para o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs, não só no jogo contra o Raiders na temporada regular, mas no Super Bowl, mostrou todas as fraquezas do time. Então, vejo que nesse ano agora, com um training camp correto, né, tendo tudo acontecido, todos aqueles OTAs que já aconteceram também, o time vai chegar mais bem preparado para isso. E se for inteligente, eu acredito que o Andy Reid é inteligente a esse ponto, vai corrigir esses gaps e, bom, temos um jogo a mais de temporada regular, né? Então, no último jogo da temporada passada, a gente já viu ele descansando todos os titulares, praticamente todos os titulares. Esse ano pode acontecer a mesma coisa também. Certo, senhores? Mais alguma coisa de Kansas City Chiefs? Vocês acham que ele termina a temporada 20-0, que nem a gente já Não, comentou em outro programa? não. Chance zero. Já era difícil um time ficar ganhar invicto na temporada de 14 jogos apenas. Quando aumentou para 16, mais ainda, agora com 17 jogos, cara, para mim é impossível. É impossível até mesmo pela exigência física, como você falou. Um treinador que pensa lá na frente, ele vai chegar na última rodada com o time classificado, ele vai poupar nas duas últimas rodadas. E aí nessa daí é que o time perde um jogo, fica muito difícil. E eu acho que o Chiefs não é tão dominante em relação aos demais, que é o que é o que precisaria ser para ter um 17-0 nessa temporada. E eu acho que eles nem têm essa preocupação. Eu acho que eles têm a preocupação de ser o melhor classificado. Eu acho que seria interessante, até por motivos óbvios, jogar em casa. Mas não é o que motiva os caras. Eu acho que naturalmente eles vão ganhar mais do que perder, obviamente, é um dos melhores times da liga, mas não é o que eles pensam o tempo todo. Além do que vai ter jogo contra Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Tennessee Titans, tem Green Bay com Aaron Rodgers, tem os jogos da divisão, vai ter um jogo contra Dallas no final de novembro, que eu acho que Dallas pode ser que esse ano jogue muito melhor do que jogou. Então, e Buffalo, tem Buffalo. Então, assim, o Rodrigo não falou do calendário, mas não é um calendário fácil do Kansas City Chiefs, na minha opinião, né? Por times. Você viu aí? Não, Você é um dos mais fáceis, não, eu falei, é dos mais difíceis. Ele é um dos mais difíceis. Não é tão difícil quanto o do Raiders, é 51,1%. Isso. Não é tão Na, difícil na, quanto o di- Raiders, mas é, é na, na, complicado. na divisão, o mais difícil é o do Raiders. E o mais fácil é o do Broncos. É isso O aí. que não significa nada, né? Porque a gente sabe que o Broncos não é... Boa, senhores, é isso aí. 1h20 de programa, 1h17 para ser mais exato. Falamos dos 4 times. Acreditamos que o Kansas City Chiefs ainda é o soberano aí nessa, né? Soberano, falando de futebol. Estamos vendo também São Paulo e Palmeiras pela Copa Libertadores, que o meu time está perdendo. São Paulo está ganhando de 1-0, né, Rodrigão? Pureza. Então, vamos lá. Considerações finais, Rodrigão. Diga aí. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Volto a pedir para acompanhar meu trabalho lá no golinsportes.com.br. Continuamos produzindo a pleno vapor e logo, logo teremos novidades aí. Beleza? Muito obrigado a todos, galera. Valeu, Rodrigão. Valeu, Marcão. Considerações finais. Valeu, galera. A gente tá, como o Marco falou, a gente está gravando no dia 10, ou seja, estamos a menos de um mês da volta dos jogos oficiais da Bola Oval. Já tivemos, né, na quinta-feira um jogo que não vale de nada, mas é só a emoção de ver aquela bola oval rolando já valeu muito a pena, em que pese um jogo bem ruinzinho no final das contas. Mas é sempre bom assistir NFL. Espero que seja uma temporada divertidíssima, com, se Deus quiser, o mundo voltando gradualmente ao normal e que a NFL faça parte da vida. Se você não conhece, procura a gente aí, a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma e você vai ver que você vai se apaixonar também. Venha conosco, no caminho eu te explico. Abraço. Boa.
E é isso aí, senhores. Obrigado a vocês que nos escutaram até agora. Para quem está acompanhando nos streamings de áudio, compartilhem o áudio aí com o pessoal. Se gostaram, se não gostaram, podem nos avisar por que não gostaram. A gente está sempre aberto a melhorias. Quem está acompanhando aí no YouTube, nosso canal no YouTube, Outline Sports, dê um like no vídeo, isso ajuda a gente também. Deixe nos comentários o que vocês acharam, quais são as suas previsões para os seus times. E, para fechar, sigam-nos nas redes sociais também. Instagram, @outline.sports.sp, se não me engano. SP. Esqueci. E A idade. olha, tá difícil. E Twitter, @outline_SP também? É isso? Boa. Isso! Força, Maravilha. Dá uma chance pro menino. Ele fez Beleza, mudança senhores. semana, gente. Ele fez semana. Coitado, ele tá cansado. Merece um desconto. Eu fiz mudança. A gente teve, infelizmente, perda na família. Então é complicado. Segue se vai dar tudo certo, se Deus quiser. Show. Beleza, senhores. Obrigado. Torçam pro New Orleans Saints. Até a próxima.